você não pertence à nossa ilha particular. Sua amante zombou enquanto embarcava no helicóptero. Ele a abraçou como se eu não existisse. Horas depois, quando pousaram na costa da ilha, a segurança estava esperando, apenas para anunciar que o paraíso agora pertencia a alguém que eles nunca esperaram. Eu sabia que minha vida tinha acabado no momento em que vi aqueles saltos vermelhos de grife na nossa porta da frente. Não eram meus saltos. Eu não tinha nada tão caro desde que comecei a financiar os sonhos do Sebastian. Estes pertencem a outra pessoa. Alguém que estava no meu quarto com meu namorado de 5 anos. O riso deles flutuando pelas paredes finas como veneno. Fiquei sentado no meu Honda enferrujado do lado de fora do nosso prédio por 3 horas naquela manhã, observando, esperando, minhas mãos agarrando o volante até meus nós dos dedos ficarem brancos. Quando finalmente saíram, Sebastian nem sequer verificou se meu carro estava no lugar de sempre. Estava ocupado demais ajustando a alça do vestido de ela. O mesmo gesto que ele costumava fazer comigo antes de suas reuniões de investimento se tornarem mais importantes do que nosso relacionamento. Antes de nos aprofundarmos na minha história, se você acredita que as mulheres merecem reconhecimento pelos sacrifícios que fazem, considere se inscrever. Isso ajuda outras pessoas a encontrar essas histórias importantes. Agora, deixe-me contar o que aconteceu em seguida. O estranho de ver o seu mundo desabar é o quão silencioso ele pode ser. Nenhuma música dramática, nenhum trovão ao longe, apenas eu sentada em um carro que precisava de freios novos que eu não podia pagar, observando o homem por quem eu havia sacrificado tudo tratar outra mulher do jeito que ele me tratou um dia. Ela usava um vestido creme que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um mês no restaurante da Marina. Seu cabelo caía naquelas ondas perfeitas que só o dinheiro pode comprar, e quando ela riu de algo que Sebastian sussurrou, reconheci a confiança de uma mulher que nunca precisou contar troco para pagar a gasolina. Depois que eles foram embora no BMW do Sebastian, aquele que eu tinha fiado no ano passado, finalmente entrei. Nosso apartamento parecia diferente, violado. A cama estava arrumada, mas não do jeito que eu a arrumei. Os travesseiros estavam errados. Havia uma taça de vinho na pia com marcas de batom que não eram minhas. Fiquei parada na porta do nosso quarto por 20 minutos, sem conseguir entrar, sem conseguir sair. Este deveria ser o nosso santuário, o lugar onde planejávamos o nosso futuro enquanto comíamos comida para a viagem em pratos desencontrados. Agora era apenas mais um espaço ao qual eu não pertencia. Naquela noite, voltei ao restaurante da Marina para o meu turno. 3 horas atrasado e ainda em choque. Marina olhou para o meu rosto e não fez perguntas. Ela era dona do lugar havia 30 anos e já tinha visto corações partidos o suficiente para reconhecê-lo do outro lado da sala. O restaurante ficava bem na orla, um pequeno santuário gorduroso que atendia pescadores ao amanhecer e turistas ao meio-dia. Eu trabalhava lá havia 3 anos, com as mãos ficando em carne viva devido à exposição constante à água quente e aos produtos químicos agressivos. Meus pés doíam nos sapatos que eu usava há tanto tempo que as solas se moldavam ao meu cansaço. Entre um pedido e outro, meu celular vibrou com mensagens do Sebastian. Não eram desculpas ou explicações, apenas seus pedidos de sempre. Jantar de investimento hoje à noite. Preciso transferir $500. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse visto o que vi. Respondi como sempre. Transferi dinheiro que eu não tinha de um cartão de crédito que estava quase estourado. Minhas mãos se moveram automaticamente, a memória muscular assumindo o controle enquanto minha mente tentava processar a traição. O aniversário que eu estava planejando era dali a 2 dias, 5 anos juntos, e eu tinha comprado secretamente os ingredientes para fazer o prato favorito dele, aquele que a mãe dele costumava fazer antes de falecer. Cheguei a trocar meu turno de sábado à noite com a Marcy, abrindo mão das melhores dicas da semana porque o Sebastian tinha prometido algo especial. Ele vinha falando sobre isso há semanas. Construindo, dizendo que queria celebrar tudo o que construímos juntos. Eu havia passado o melhor terno dele naquela manhã, o italiano que eu havia comprado para ele de Natal com 3 meses de gorjetas economizadas, garantindo que os vincos estivessem perfeitos para qualquer surpresa que ele tivesse planejado. Por volta das 9 da noite, o tio Matthew entrou no restaurante. Eu não o vi há 7 anos, desde que escolhi Sebastian em vez dos avisos da minha família. Matthew Caldwell era o irmão mais velho da minha mãe, um homem que construiu sua fortuna no transporte marítimo e nunca deixou ninguém se esquecer disso.
Ele se movia pelo mundo como se fosse dono dele, o que, de certa forma, era verdade. Sua presença no restaurante de Marina era tão deslocada quanto um diamante em uma mina de carvão. Aura, disse ele, sentando-se no balcão. Seus olhos cinzentos estudaram meu rosto, observando o cansaço que eu carregava havia tanto tempo que se tornará parte das minhas feições. Você parece cansada. Servi-lhe café com as mãos trêmulas, tentando evocar o orgulho que me manteve longe do dinheiro da família todos esses anos. Só um longo turno. O que o traz aqui? Ouvi dizer que Sebastian estava dando o que falar no clube de campo, falando sobre grandes negócios, ilhas particulares, empreendimentos de luxo. A voz de Matthew era neutra, mas seu olhar era penetrante. Interessante, considerando que a namorada dele está se matando de trabalhar em um restaurante. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu vinha financiando toda a fachada do Sebastian, desde suas mensalidades até seus almoços de negócios, enquanto comia sobras de sopa da cozinha e remendava meu uniforme com fio dental porque não tinha dinheiro para comprar linha decente. Estamos construindo algo juntos, eu disse, a mentira se repetindo automaticamente depois de anos de prática. O sucesso dele é o nosso sucesso. Matthew enfiou a mão na carteira, tirou um cartão de visita e o deslizou sobre o balcão. Quando estiver pronta para parar de pagar pelo reino de outra pessoa, me ligue. Mas Aurora, ele fez uma pausa, sua expressão suavizando-se por um instante. Não espere até que não haja mais nada de você para salvar. Ele deixou uma gorjeta de $100 pelo seu café de $3 e foi embora, deixando-me com seu cartão e uma consciência crescente de que todos podiam ver o que eu não conseguia enxergar. Terminei meu turno atordoada, servindo pedidos mecanicamente enquanto minha mente repassava a descoberta da manhã. Aqueles saltos vermelhos perto da porta, a mão de Sebastian nas costas de ela, a facilidade com que ele havia traído tudo o que havíamos construído, ou melhor, tudo o que eu construíra enquanto ele assumia o crédito por isso. Quando cheguei em casa naquela noite, Sebastian já estava dormindo, ou fingindo dormir. Seu celular estava no criado mudo e, pela primeira vez em 5 anos, senti vontade de dar uma olhada nele. Mas não o fiz. Ainda não. Em vez disso, fiquei parada na cozinha, segurando o cartão de visita do tio Matthew, sentindo algo frio e calculista começar a se formar no meu peito. Aquilo não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. 3 dias se passaram antes que eu decidisse segui-lo. 3 dias fingindo que tudo estava normal, servindo café com mãos firmes enquanto minha mente relembrava aqueles saltos vermelhos perto da porta. Sebastian mencionou algo sobre uma reunião matinal no aeródromo de Whitmore, falando casualmente durante o café da manhã, como se não tivesse destruído meu mundo. Ele ajustou suas abotoaduras, aquelas de ouro que eu havia economizado 6 meses para comprar, e beijou minha testa com o carinho treinado de um homem que havia esquecido como é o amor verdadeiro. O aeródromo de Whitmore ficava a 40 minutos da cidade, uma instalação privada onde executivos corporativos e famílias ricas guardavam seus brinquedos. Liguei para Marina dizendo que estava doente, com a voz rouca de tanto chorar no carro na noite anterior. A viagem até lá pareceu mais longa do que realmente foi, com cada quilômetro acrescentando peso ao que eu estava prestes a fazer. Estacionei atrás de um prédio de manutenção e caminhei em direção aos hangares, meu corpo se movendo no piloto automático enquanto minha mente gritava para eu voltar. Foi então que os vi. Sebastian estava ao lado de um helicóptero reluzente, com a mão na parte inferior das costas de ela enquanto a ajudava a subir os degraus com seus saltos nada práticos. O sol da manhã batia em seus cabelos, fazendo-os brilhar como se tivessem saído de um comercial. E eu vi Sebastian olhar para ela do jeito que costumava olhar para mim quando nos conhecemos. Mas foi o que lhe disse ao piloto que mudou tudo. Linda manhã para mostrar a ilha ao meu noivo, anunciou Sebastian, sua voz ecoando pela pista. A ilha solar é absolutamente deslumbrante nesta época do ano. Meu paraíso particular. As palavras me atingiram de forma diferente da traição em si. Ilha Solara. Eu conhecia esse nome. Estava esculpido em uma placa de madeira no escritório do tio Matthew, a joia da coroa de seu império imobiliário, passado de geração em geração por 3 gerações de Caldwells. Sebastian estava reivindicando a propriedade da ilha do meu tio, contando mentiras tão ousadas que me deixaram sem fôlego. Saí de trás do hangar sem pensar 2 vezes. Meus tênis não faziam barulho no concreto, mas ela me viu primeiro. Sua expressão mudou de surpresa para algo completamente diferente.
talvez diversão ou satisfação. Ela não se afastou de Sebastian. Em vez disso, aproximou-se, entrelaçando o braço no dele com deliberada possessividade. Aurora, ela disse, meu nome soando estranho em sua boca. Sebastian me disse que você poderia aparecer assim. O rosto de Sebastian empalideceu, mas ele não disse nada. Ficou ali, preso entre duas mulheres, e optou pelo silêncio. Ela preencheu o formulário para ele. Ele disse que você estava tendo dificuldade em aceitar o término, continuou ela, com a voz transbordando de falsa compaixão. Que você continua aparecendo nos eventos dele, seguindo-o por aí. Ele te chamou de caso de caridade. Na verdade, disse que se sentia mal por deixar alguém. Então, ela fez uma pausa, olhando para minha calça de surrada e minha jaqueta desbotada, desesperada. Mas não podemos continuar tolerando esse comportamento, podemos? A crueldade era calculada, cada palavra escolhida para causar o máximo de dano. Mas o que mais doeu foi a resposta de Sebastian. Nada. Ele ficou ali, deixando que ela me pintasse como um perseguidor patético, sem me defender nem reconhecer os 5 anos da minha vida dedicados a construir o sucesso dele. Seu silêncio foi a traição final, pior que a trapaça, pior que as mentiras. Aproveite a ilha, consegui dizer, com a voz mais firme do que me sentia. Tenho certeza de que o tio Matthew ficaria fascinado em saber que você a reivindica como sua. Algo brilhou nos olhos de Sebastian. Medo talvez, ou reconhecimento de que eu não era tão ingênua quanto ele presumia, mas ela já o puxava em direção ao helicóptero, rindo de algo que o piloto havia dito, me dispensando com a mesma facilidade com que dispensaria um criado. Voltei para o meu carro com passos cadenciados, recusando-me a correr, recusando-me a dar-lhes a satisfação de me verem ceder. Mas, uma vez lá dentro, minhas mãos tremiam tanto que não consegui colocar a chave na ignição. Foi então que notei. O celular do Sebastian estava no chão do passageiro, onde devia ter caído do casaco quando ele pegou a mala de viagem no carro mais cedo. O dispositivo parecia fogo em minhas mãos. A senha dele não havia mudado. Ainda era meu aniversário. Um detalhe que poderia ter significado algo se eu não o tivesse visto alegando estar noivo de outra mulher. O que encontrei lá dentro destruiu quaisquer delírios que eu ainda pudesse ter 2 anos. As mensagens com ela datavam de 2 anos atrás. Enquanto eu trabalhava em turnos dobrados para pagar o jantar de formatura do MBA dele, ele mandava mensagens para ela sobre viagens de fim de semana. Enquanto eu transferia minhas economias para o tratamento de canal de emergência dele, ele reservava hotéis com o cartão de crédito dela, prometendo pagar de volta assim que a situação dele comigo fosse resolvida. A palavra que ele usou para mim não foi namorada ou parceira. Foi situação. As mentiras iam além da infidelidade. Ele disse a ela que era dono de 3 restaurantes no centro da cidade. Os que eu ajudei a financiar, mas que, na verdade, eram empreendimentos fracassados. Ele alegou ter herdado imóveis comerciais do avô. Imóveis que eu reconheci como pertencentes ao portfólio de Matthew. Cada conquista pela qual me sacrifiquei foi inflada e se tornou fantasia. Um império fictício construído com base no meu trabalho real. Uma sequência de mensagens me fez parar para vomitar no acostamento. Assim que o negócio da ilha solar fechar, ele escrevera 3 semanas antes. Terei o suficiente para deixar a Aurora de vez. Ela merece algo por toda a ajuda. Talvez eu pague o carro dela, meu carro, aquele que eu tinha comprado usado e ainda devia $4.000. Esse foi seu grande gesto por 5 anos financiando toda a sua vida, pagando meu Honda de uma década. Naquela noite, depois do meu turno, sentei-me no estacionamento da Marina. O celular do Sebastian, como prova de um crime, estava no meu banco do passageiro. A escolha normal seria confrontá-lo, jogar o celular nele, exigir respostas, criar uma cena digna do nosso relacionamento destruído. Mas o normal me trouxe até aqui, falida e traída, enquanto ele voava para ilhas particulares com sua verdadeira noiva. O cartão de visita na minha carteira parecia pulsar com possibilidades. O tio Matthew havia me alertado sobre homens que construíam reinos sobre alicerces emprestados. O que ele não havia dito era que, às vezes, esses reinos precisavam ser demolidos tijolo por tijolo até que nada restasse além da verdade. Liguei meu carro e dirigi para casa para fazer as malas, não para partir, mas para a guerra. Sebastian achou que eu era fraco, desesperado, um caso de caridade agarrado a falsas esperanças.
Ele estava prestes a descobrir que a mulher que sacrificou tudo pelos seus sonhos estava tomando notas o tempo todo. Cada recibo, cada transferência, cada mentira era documentada em cadernos que eu escondia pelo apartamento. Um rastro de papel que eu guardava por hábito, por ter crescido pobre, sem nunca imaginar que se tornaria evidência do maior roubo de todos, o roubo da minha vida. O amanhecer chegaria em breve, e com ele meu primeiro passo. A propriedade do tio Matthew abriria os portões às 6 horas da manhã. Eu estaria lá às 5 horas e 59, segurando o telefone de Sebastian e a verdade sobre a Ilha Solara. O homem que eu amava se fora, se é que algum dia existiu. O que restou foi um estranho vestindo ternos caros que eu havia comprado, reivindicando propriedades que nunca possuiu, construindo um império sobre alicerces que estavam prestes a ruir. Os portões da propriedade de Matthew se abriram precisamente às 6 horas da manhã, exatamente como eu esperava. O segurança me reconheceu, apesar da ausência de 7 anos, e seus olhos se arregalaram diante da minha aparição. Não a jovem confiante que partiu em busca do amor, mas alguém mais forte, carregando evidências de traição em um telefone de grife que não era meu. A neblina matinal se espalhava pelo oceano e pelos jardins bem cuidados de Matthew enquanto eu caminhava pelo conhecido caminho de calcário até a casa principal. A propriedade se estendia por 8 hectares de propriedade costeira nobre, cada cerca viva perfeitamente aparada, cada pedra em seu devido lugar. Esta era a vida que eu abandonara, preferindo as promessas de Sebastian à estabilidade familiar. Agora eu não voltei mais como a sobrinha pródiga em busca de perdão, mas como alguém que finalmente entendeu que a dignidade tinha um preço, e eu estava pagando por isso há muito tempo. Encontrei Matthew em seu escritório, exatamente onde eu sabia que ele estaria. Ele estava sentado atrás de uma mesa de mogno que pertencera ao meu avô, revisando contratos marítimos com óculos de leitura apoiados no nariz. O quarto cheirava a couro e café. A luz da manhã entrava pelas janelas com vista para o porto. Ele ergueu os olhos quando entrei e algo no meu rosto o fez largar a caneta imediatamente. A Aurora. Ele ficou me observando com aqueles olhos cinzentos penetrantes que não deixavam nada escapar. Parece que você não dormiu. Preciso te mostrar uma coisa. Coloquei o celular de Sebastian na mesa dele, seguido pelos cadernos que eu guardava há anos. Mas primeiro, você precisa saber que Sebastian está alegando ser dono da Ilha Solara. A mudança na expressão de Matthew foi sutil, mas devastadora. Seu maxilar se contraiu quase imperceptivelmente, seus dedos pararam na superfície da mesa. A Ilha Solara pertenceu à família Caldwell por 3 gerações. Comprada pelo meu bisavô como presente de casamento para sua noiva. Era mais do que uma propriedade. Era um legado. Abri o telefone de Sebastian e mostrei as mensagens a Matthew, observando seu rosto escurecer a cada revelação, os negócios fictícios, a reputação emprestada, a maneira casual com que Sebastian havia se apropriado do nome Caldwell para seu próprio avanço. Quando cheguei às mensagens sobre a Ilha Solara, sobre os planos de Sebastian de mostrar seu paraíso particular para ela, a fúria controlada de Matthew era palpável. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Sua voz permaneceu neutra, mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava antes de destruir concorrentes comerciais que cruzavam os limites éticos. 2 anos que posso provar, talvez mais. Matthew pegou o telefone e fez uma única ligação. Harrison, preciso de você na propriedade imediatamente. Traga a sua equipe. Ele desligou sem esperar pela confirmação. Harrison Pike era o investigador particular de Matthew, um ex-promotor que havia se transferido para a inteligência corporativa. Se Sebastian tivesse segredos além dos que eu havia descoberto, Harrison os descobriria. Em 1 hora, o escritório se transformou em uma sala de guerra. Harrison chegou com 2 colegas e laptops que começaram a dissecar a pegada digital de Sebastian com precisão cirúrgica. O que descobriram superou até mesmo minhas piores suposições. Sebastian estava usando meu número de previdência social para garantir empréstimos, alegando parceria com a Caldwell Enterprises em solicitações e falsificando assinaturas com facilidade. 3 anos de fraude sistemática, exposta em planilhas e documentação que me embrulharam o estômago. Ele deve quase 200 mil a vários credores, relatou Harrison, com a voz grave. Tudo garantido com o crédito da Aurora ou por associação implícita com o nome Caldwell. Há também evidências de que ele está negociando uma proposta comercial alegando a Ilha Solara como garantia para um projeto de desenvolvimento. Matthew se serviu de um uísque, apesar de ser cedo, e depois me serviu um.
O aroma do álcool caro parecia apropriado para o momento. Sentamos em cadeiras de couro que testemunharam décadas de decisões familiares, e vi meu tio se transformar de patriarca da família em predador estratégico. Ele quer bancar o dono da Ilha Solara. O sorriso de Matthew era perigoso. Então vamos dar a ele a experiência completa. O plano se formou com elegante simplicidade. Matthew entraria em contato com a equipe da ilha, instruindo-os a se prepararem para a chegada de Sebastian. Eles o tratariam como o dono que ele alegava ser, atendendo a todos os pedidos e documentando tudo. Câmeras escondidas seriam instaladas na vila principal. Avisos financeiros seriam programados para chegar durante seu fim de semana romântico. Cada mentira seria registrada, cada ostentação catalogada até que Sebastian tivesse criado evidências suficientes para se enterrar. Precisamos que a documentação esteja impecável, disse Matthew, já digitando instruções para sua equipe jurídica. Quando isso acabar, quero que ele entenda que roubar de um Caldwell tem consequências. Enquanto os planos se consolidavam ao meu redor, caminhei até a praia particular de Matthew, precisando de um ar que não tivesse gosto de vingança. A areia estava fria sob meus pés descalços, as ondas imprimindo seu ritmo eterno contra a costa. Liguei para Marcos, meu único amigo que permaneceu por perto durante os anos de Sebastian, precisando de alguém que me dissesse que eu não estava me tornando o monstro contra o qual lutava. Você não está buscando vingança, disse Marcos depois que eu expliquei tudo. Você está buscando restauração. Há uma diferença entre destruir alguém por satisfação e impedir que alguém continue te destruindo. Do terraço, pude ver Matthew me observando e, em sua postura, reconheci algo familiar. Ele protegeu o legado desta família durante toda a sua vida, tomando decisões difíceis que mantiveram o nome Caldwell forte. Minha mãe, irmã dele, era pessoa gentil, aquela que escolhia o amor em vez da lógica. Ela morreu quando eu tinha 15 anos, deixando-me presa entre dois mundos, o pragmatismo de Matthew e o romantismo dela. Eu escolhi o caminho dela com Sebastian, e ele me trouxe até aqui, quebrado e me preparando para a guerra. Quando voltei ao escritório, Matthew me entregou uma pasta. Dentro dela, havia documentos que eu não esperava. Documentos de transferência para uma pequena conta de investimento que ele mantinha em meu nome desde a morte da minha mãe, intocada e em crescimento há mais de uma década. Sua mãe me fez prometer que lhe daria isso quando estivesse pronta para construir algo próprio, disse-lhe calmamente. Acho que chegou a hora, mas primeiro lidamos com Sebastian. A armadilha estava armada. A equipe da Ilha Solar havia sido informada. As câmeras estavam sendo instaladas. Avisos financeiros estavam sendo preparados para entrega estratégica. Sebastian pensou que estava levando sua amante para o paraíso, mas na verdade estava entrando em um teatro cuidadosamente construído, onde sua performance seria sua ruína. Fiquei na propriedade de Matthew naquela noite, dormindo no meu antigo quarto pela primeira vez em 7 anos. O teto ainda tinha as estrelas que brilhavam no escuro que eu havia colado lá quando criança. Sua luz fraca me lembrava dos sonhos que eu tivera antes de Sebastian reescrevê-los. Amanhã, o verdadeiro trabalho começaria. Esta noite, finalmente entendi que justiça não era sobre me tornar como Sebastian. Era sobre me tornar quem eu deveria ter sido o tempo todo, alguém que se recusava a deixar mentiras se tornarem verdades. Na manhã seguinte, Matthew recebeu notícias através da rede de TV. O helicóptero de Sebastian havia decolado do aeródromo de Whitmore às 10 horas, levando ele e ela para o que ele acreditava ser sua melhor apresentação até então. Observei do escritório de Matthew enquanto ele me mostrava a transmissão ao vivo via satélite da Ilha Solara, um empreendimento particular que ele instalou anos atrás para monitorar seus investimentos. O helicóptero apareceu como um pequeno ponto contra a água azul, aproximando-se do paraíso sem ter a mínima ideia de que estava se aproximando do julgamento. A equipe foi completamente informada pela administradora da propriedade de Matthew, Patrícia, uma mulher que trabalhou para a família Caldwell por 20 anos e entendia o delicado equilíbrio entre serviço e vigilância. Todos os funcionários da ilha, desde os estivadores até a equipe de limpeza, usavam minúsculos fones de ouvido conectados a um sistema de comunicação central. Eles desempenhavam seus papéis com perfeição, tratando Sebastian como o dono que ele fingia ser, enquanto registravam cada afirmação arrogante e declaração fraudulenta. Quando o helicóptero pousou no heliporto da Ilha Solar ao meio-dia, a cena foi orquestrada com maestria. 3 funcionários em uniformes brancos impecáveis aguardavam com champanhe em bandejas de prata, dirigindo-se a Sebastian como Sr. Sebastian com deferência praticada.
Através das câmeras escondidas, eu vi endireitar os ombros, toda a sua postura mudando enquanto ele absorvia a atenção deles. Ela saiu do helicóptero como se estivesse pisando em um tapete vermelho, seu vestido de verão esvoaçando na brisa do oceano, seu rosto brilhando com a satisfação de alguém que acreditava ter finalmente encontrado seu príncipe. Bem-vindo à sua ilha paradisíaca, disse o funcionário sênior, com um rosto neutro, apesar de saber a verdade. Sebastian aceitou o champanhe com um ar de proprietário, gesticulando amplamente para a paisagem como se a tivesse esculpido pessoalmente no oceano. Não é magnífica? Disse-lhe para ela, alto o suficiente para as câmeras captarem com clareza. Sou o dono deste lugar há 3 anos. Estava esperando o momento certo para compartilhá-lo com alguém especial. Matthew, sentado ao meu lado, fez uma anotação em seu bloco de notas. Cada mentira estava sendo documentada, com registro de data e hora, e eventualmente seria apresentada como prova. As acusações federais por fraude seriam substanciais, mas foi a humilhação pessoal que destruiria Sebastian completamente. O passeio pela vila começou às 14 horas. Sebastian percorreu a casa principal com uma familiaridade exagerada, inventando histórias sobre reformas que supostamente supervisionara, móveis que supostamente importara da Itália, peças de arte que alegava ter selecionado pessoalmente. Ela absorvia tudo, passando os dedos ocasionalmente pelas superfícies com um toque inquisitivo que me arrepiava. Ela já se imaginava dona daquele domínio. Então, chegou a vez da Island Boutique, uma pequena loja que vendia artigos de luxo aos hóspedes. Sebastian escolheu um relógio de grife para si e um colar de ouro para ela. Quando ele entregou seu cartão de crédito com arrogância casual, a máquina recusou. O funcionário passou a senha novamente, com o mesmo resultado. Observei o rosto de Sebastian corar enquanto ele procurava outro cartão, resmungando sobre problemas técnicos com seu banco. Essas contas no exterior, disse ele a ela, com uma risada forçada. Às vezes, as transações internacionais são sinalizadas. Vou pedir ao meu contador para resolver, mas o contador dele não estava atendendo ligações. Pelo vídeo de vigilância, podíamos ver Sebastian se afastando repetidamente para verificar o celular. Cada chamada não atendida acrescentava mais uma camada de pânico ao seu semblante. Matthew havia planejado tudo com perfeição. Os bancos haviam sido notificados de atividades suspeitas. As linhas de crédito haviam sido congeladas enquanto aguardavam investigação. O castelo de cartas financeiro começava a tremer. O jantar naquela noite foi servido na praia, com tochas chiqui criando círculos de luz dourada contra o céu que escurecia. A mesa estava posta com porcelana da família Caldwell, com o brasão claramente visível em cada peça. Observei os dedos de ela traçarem o elaborado C em sua taça de vinho, com uma expressão pensativa. Este brasão está em todo lugar, observou ela, sua voz ecoando perfeitamente pelos microfones escondidos, até mesmo esculpido naquelas árvores que devem ter centenas de anos. Conte-me novamente como você adquiriu este lugar. Sebastian lançou-se numa ficção elaborada sobre empresas de fachada e fundos fiduciários, negociações internacionais e acordos privados. Quanto mais falava, mais fantástica se tornava a sua história. As câmeras capturaram cada gota de suor em sua testa. Cada gesto nervoso enquanto ele tecia mentiras tão complexas que até ele parecia perdê-las. Minha família tinha ligações com os Caldwells, disse ele em dado momento. E senti Matthew tenso ao meu lado. Temos uma longa história. Eles precisavam de liquidez. Eu tinha capital e a ilha mudou de mãos discretamente. Poucas pessoas sabem a verdadeira história. Ela sentiu, mas algo em seus olhos havia mudado. Ela era inteligente demais para acreditar plenamente nele, mas estava muito envolvida na fantasia para desafiá-la diretamente. Em vez disso, ela fez perguntas aparentemente inocentes que forçaram Sebastian a cavar mais fundo seu buraco a cada resposta. Depois do jantar, eles caminharam pela praia e, por um momento, observando-os através das câmeras, senti uma pontada estranha. Não exatamente ciúme, mas a compreensão do que eu um dia desejara com Sebastian. Aqueles momentos fáceis e íntimos, os sonhos compartilhados, a promessa de um futuro juntos, mas aquele Sebastian nunca existiu. O homem na tela era quem ele sempre fora, alguém que construía castelos no ar e esperava que outros pagassem a hipoteca. Ao cair da noite sobre a Ilha Solara, a equipe de segurança de Matthew implementou a próxima fase. Os códigos das portas foram alterados remotamente. O acesso aos barcos foi restringido.
O piloto do helicóptero foi instruído a identificar problemas mecânicos que atrasassem qualquer partida. Sebastian e ela estavam efetivamente presos no paraíso, embora não percebessem isso até tentarem sair. Na suíte master, Sebastian finalmente parou de verificar seu telefone e se concentrou em ela, que desempenhava o papel de dona confiante até o fim. Através das câmeras de visão noturna, podíamos vê-los no terraço, taças de champanhe nas mãos, olhando para um oceano que não lhe pertencia, em direção a um futuro que nunca existiria. Matthew fechou o laptop e olhou para mim com algo entre compaixão e satisfação. Tínhamos documentado fraudes suficientes em um dia para garantir sérias consequências legais. Mas a verdadeira destruição viria amanhã, quando a identidade cuidadosamente construída de Sebastian desmoronasse completamente. Não senti prazer algum em vê-lo dormir em paz, num luxo que ele não podia pagar, ao lado de uma mulher que logo veria exatamente como ele era. Não se tratava de prazer. Tratava-se de equilíbrio, do universo se corrigindo após anos permitindo que mentiras florescessem às custas da verdade. Amanhã chegou à Ilha Solara com o nascer do sol espetacular que Sebastian jamais apreciaria. Observei, através do vídeo de vigilância, quando ele acordou às 7 horas, com o celular vibrando violentamente no criado mudo. A tela mostrava 17 chamadas perdidas de seu advogado, Bradley Morton, um homem que ajudou Sebastian a navegar pelas áreas cinzentas do direito financeiro por anos. Desta vez, Bradley não estava ligando para ajudar. Sebastian cambaleou até o terraço, pressionando o telefone contra o ouvido enquanto ela flutuava na piscina infinita abaixo. Seu mergulho matinal era uma imagem de serenidade que contrastava fortemente com o caos que se desenrolava acima dela. Através dos microfones ocultos, podíamos ouvir a voz aguda e tensa de Bradley. Eles congelaram tudo, Sebastian. Todas as contas, os imóveis que você listou como garantia. O banco sabe que você não os possui. Eles estão cobrando todos os empréstimos imediatamente. Estamos falando de acusações de fraude criminal. A mão livre de Sebastian agarrou o corrimão do terraço com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele tentou falar baixo, mas o pânico o deixou descuidado. Isso é impossível. Essas contas estão ativas há anos. Isso é só um mal-entendido. Da piscina, ela havia parado de nadar. Ela flutuava de costas, aparentemente relaxada, mas seus olhos acompanhavam os passos de Sebastian com a concentração de um predador que pressente fraqueza. Quando ele encerrou a ligação e tentou outro número, depois outro, sem sucesso, ela saiu graciosamente da piscina e se envolveu em um hobby de seda. Problemas, querido, ela gritou, com um tom leve, mas investigativo. Só uma confusão bancária, respondeu Sebastian, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Investimentos podem ser complexos. Nada com que se preocupar. O barco de suprimentos da manhã chegou às 9, carregando provisões e um passageiro inesperado. James Rodrigues era barman no Marina District Club, onde Sebastian comandava todas as sextas-feiras à noite, pagando rodadas com meu dinheiro enquanto entretinha quem quisesse ouvir com histórias de suas vitórias nos negócios. A equipe de Matthew localizou James e lhe ofereceu um passeio gratuito de um dia à Ilha Solar em troca de sua presença. Ele não sabia de todo o plano, mas não precisava saber. James encontrou ela no pavilhão de café da manhã, enquanto Sebastian permaneceu na vila, tentando freneticamente acessar contas que não respondiam mais às suas senhas. A tagarelice natural do barman fez o resto. Senhora ela, certo, disse James, reconhecendo-a amigavelmente. Eu a vi com o Sr. Sebastian no clube. Ele é um grande contador de histórias. A sobrancelha perfeitamente desenhada de ela arqueou-se levemente. Ah, que tipo de histórias? Do melhor tipo. James riu, servindo-se de frutas frescas do buffet. Mês passado mesmo, ele estava contando a todos como convenceu a ex-namorada a financiar todo o seu empreendimento. Disse que ela era tão ingênua que assinaria qualquer coisa que ele colocasse na frente dela. Aurora, acho que era o nome dela. Uma mulher doce costumava buscá-lo quando ele estava bêbado demais para dirigir. Mas não a vejo ultimamente. A cor desapareceu do rosto de ela tão gradualmente que foi como assistir ao pôr do sol ao contrário. Ele disse que ela era ex-namorada dele. Bem, foi assim que ele a chamou no mês passado. Engraçado, ela ainda morava com ele na época, pelo que eu sabia. Talvez eles tenham terminado recentemente.
James deu de ombros, alheio ao estrago que suas palavras casuais estavam causando. Ele sempre dizia que ela era muito carente, muito desesperada. Mas, cá entre nós, ela parecia a única coisa real na vida dele. Todo o resto era só conversa. Ela se desculpou com uma educação fria e caminhou de volta para a vila com passos medidos. Através das câmeras, eu a vi entrar na sala, onde Sebastian ainda estava ao celular. Sua camisa estava encharcada de suor, apesar do ar-condicionado. Exatamente ao meio-dia, Matthew ativou a próxima fase. O sistema de entretenimento da vila, uma tela enorme que dominava a parede oeste da sala de estar, ganhou vida. Sebastian e ela se viraram para ela, e lá estava eu, sentado no escritório de Matthew, olhando diretamente para a câmera com calma determinação. Olá, Sebastian. Minha voz gravada preencheu a sala. A esta altura, você já deve ter descoberto que suas contas estão congeladas e seu império fictício está desmoronando. Quero que entenda que não se trata de vingança. Trata-se da verdade. Observei seus rostos através do vídeo de vigilância enquanto minha mensagem continuava. A expressão de Sebastian oscilava entre choque, raiva e medo. Enquanto as feições de ela endureciam, parecendo mármore esculpido. Por 5 anos, trabalhei em turnos dobrados no Marinas Diner para financiar seus sonhos. Cada almoço de negócios, cada terno, cada filiação a um clube de campo vinha do meu cansaço. Eu era fiador de empréstimos acreditando que estávamos construindo um futuro juntos. Você construiu sua reputação com meus sacrifícios enquanto dizia às pessoas que eu era seu caso de caridade. Seu fardo, sua ex-namorada ingênua que não conseguia deixar para trás. A apresentação que eu havia preparado com a equipe de Matthew começou a aparecer na tela. Extratos bancários mostrando minhas transferências para as contas de Sebastian. Fotos de recibos de compras que ele havia declarado como seus próprios investimentos. Documentos legais com minha assinatura respaldando seus empreendimentos. As propriedades que você alega possuir pertencem à família Caldwell. Os negócios dos quais você se gaba faliram ou nunca existiram. Mesmo agora, você está na propriedade da família do meu tio Matthew Caldwell, fingindo que é sua. Cada mentira que você contou foi documentada. Cada fraude registrada. Ela se levantou lentamente, com movimentos deliberados e controlados. Passou por Sebastian sem olhar para ele e seguiu em direção ao quarto de hóspedes. Ele seguiu, elevando a voz com explicações desesperadas que se contradiziam a cada frase. Ela, por favor, isso tudo é um mal-entendido. A Aurora está apenas amargurada com o nosso término. A situação na ilha é complicada. Há parcerias envolvidas. A porta do quarto de hóspedes fechou-se na sua cara com um clique decisivo. O som da fechadura sendo acionada era audível, mesmo através do equipamento de vigilância. Sebastian bateu na porta, e sua compostura cuidadosamente mantida finalmente se desfez por completo. Ah, você precisa me ouvir. Sim, posso ter exagerado em algumas coisas, mas os sentimentos são reais. Temos algo especial. Atrás da porta, a voz de ela soou gélida. Vou ligar para o iate da minha irmã. Não me siga, Sebastian. Seja lá qual for o seu jogo, não estou mais interessada em participar. Pelas câmeras da janela, vimos Sebastian cambaleando de volta para o terraço. O celular estava sem bateria na mão, as roupas de grife amassadas e manchadas de suor. Sentou-se numa espreguiçadeira e apoiou a cabeça nas mãos, finalmente sozinho com a verdade do que havia construído. Nada. Um império de ar, sustentado pela mulher que ele havia descartado como desesperada e ingênua. O sol da tarde batia na ilha Solara, e Sebastian ficou imóvel enquanto o paraíso se transformava em uma bela prisão. No quarto de hóspedes, ela fazia suas ligações com eficiência clínica, organizando sua saída de uma história da qual ela nunca quis fazer parte. O homem que ela pensava ser um príncipe revelou-se algo muito mais comum. Um mentiroso que vivia com tudo emprestado, inclusive tempo. O sol começou a descer em direção ao horizonte às 4h30, pintando a ilha solar em tons de dourado e âmbar que seriam de tirar o fôlego em outras circunstâncias. Sebastian permaneceu no terraço olhando para o nada enquanto ela se trancou no quarto de hóspedes nas últimas 4 horas. Através dos vídeos de vigilância, eu vi tentar se recompor diversas vezes, ajeitando sua camisa amassada e passando os dedos pelos cabelos desgrenhados, apenas para cair novamente em desespero quando a realidade se reafirmou.
Então os barcos apareceram. 3 embarcações cortando as águas douradas com precisão proposital. O tempo deles foi calculado para chegar no momento em que o iate da irmã de ela surgia no horizonte oposto. Matthew orquestrou esse momento como um maestro se preparando para o final de uma sinfonia. O barco da frente carregava o próprio Matthew, seus cabelos prateados refletindo a luz enquanto ele permanecia na proa, observando sua ilha crescer a cada momento. Atrás dele, sua equipe jurídica estava sentada com maletas contendo a completa ruína de Sebastian. O terceiro barco transportava seguranças adicionais, embora fossem desnecessários. Ela saiu do quarto de hóspedes ao som de motores se aproximando, com a bagagem já pronta e a maquiagem impecável, apesar das revelações do dia. Ela se moveu pela vila com a eficiência imparcial de alguém que apaga a sua presença de um lugar onde gostaria de nunca ter estado. Sebastian se levantou apressadamente quando a viu, mas ela levantou uma das mãos bem cuidadas para impedi-lo de falar. Os barcos chegaram ao cais simultaneamente com o navio de fuga de ela, mas o chefe de segurança de Matthew comunicou-se por rádio ao capitão do iate com instruções claras. Nenhuma partida até que o Sr. Caldwell concluísse seus negócios. O iate ficou a 50 metros da costa, perto o suficiente para ela ver a salvação, longe o suficiente para garantir que ela testemunharia o que viria a seguir. Matthew entrou na vila como se fosse o dono, o que, claro, era verdade. Sua presença preenchia o espaço de uma forma que não tinha nada a ver com tamanho físico, mas sim com a autoridade conquistada ao longo de décadas construindo um império sobre bases sólidas, em vez de sonhos emprestados. Sua equipe jurídica o seguiu, transformando o grande salão em um tribunal improvisado onde Sebastian seria julgado por suas mentiras. Sr. Reeves, o advogado de Matthew, Harrison Pike, dirigiu-se a Sebastian com o tipo de cortesia formal que precede uma devastação jurídica. Precisamos discutir vários assuntos de importância urgente relacionados às suas atividades nos últimos 3 anos. Sebastian tentou invocar seu charme habitual, a confiança serena que o guiara por inúmeras situações em que a verdade se tornava negociável. Sr. Caldwell, acho que houve um terrível mal-entendido. Aurora e eu tínhamos um acordo comercial. Ela estava totalmente a par de todos os nossos empreendimentos. Matthew permaneceu em silêncio, seus olhos cinzentos fixos em Sebastian com uma intensidade que fez o jovem dar um passo involuntário para trás. Harrison abriu sua maleta e começou a dispor documentos sobre a mesa de centro com precisão metódica. Cada página representava mais um fio na teia que Sebastian havia tecido, agora usada para prendê-lo completamente. Pedido de empréstimo de março alegando parceria com a Caldwell Enterprises. Harrison leu em voz alta, assinatura falsificada em garantia de linha de crédito de $100 mil. Transferências eletrônicas das contas pessoais de Aurora Shen totalizando $212 mil em 36 meses. Propostas comerciais usando a ilha Solara como garantia para projetos de desenvolvimento. Ela se posicionou perto das janelas, perto o suficiente para ouvir tudo, mas longe o suficiente para estabelecer sua separação dos crimes de Sebastian. Sua expressão não revelava nada, embora eu tenha notado seus dedos apertando a bolsa de grife a cada revelação. A compostura de Sebastian se desfazia ainda mais a cada documento que Harrison apresentava. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava explicar, contextualizar, minimizar. Foram decisões conjuntas. Aurora sabia o que estava assinando. Ela queria apoiar meu sucesso porque acreditava que o compartilharíamos juntos. Foi então que Matthew acenou para seu assistente, que conectou um tablet ao sistema de som da vila. A voz de Sebastian preencheu o ambiente, capturada da conversa do jantar anterior com ela. Suas palavras, ditas com arrogância regada a vinho, ecoaram pelas paredes com uma clareza condenatória. A Aurora era o alvo perfeito, gabava-se sua voz gravada. Tão desesperada por amor que teria doado seus órgãos se eu tivesse pedido. A mulher trabalhou até a morte, achando que estava construindo nosso futuro enquanto eu elaborava minha estratégia de saída. 3 anos de sofrimento dela por tudo enquanto eu me estabelecia. Ela nunca questionou para onde foi o dinheiro. A gravação continuou, cada palavra sendo mais um prego no caixão da identidade fabricada de Sebastian. O rosto de ela ficou pálido, mas não ficou claro se era por desgosto por Sebastian ou pelo reconhecimento de que ela quase escapou de se tornar sua próxima vítima. Sebastian se lançou para pegar o tablet, mas o segurança se adiantou, bloqueando seu caminho sem tocá-lo. Ele ficou ali, preso entre suas próprias palavras e o futuro que elas haviam destruído, parecendo menor do que eu jamais o vira.
Matthew finalmente falou, sua voz carregada de fúria controlada. O senhor se aproveitou da confiança e da generosidade da minha sobrinha. Usou o nome da minha família para cometer fraude. Reivindica a posse de bens que pertencem à minha família há gerações. Não se trata de mal-entendidos, Sr. Reeves. São crimes. Harrison apresentou 2 documentos finais com precisão cirúrgica. O primeiro era uma liminar permanente que proibia Sebastian de acessar todas as propriedades de Caldwell e de qualquer uso do nome Caldwell em negócios. A segunda foi uma ação civil que o despojaria de todos os bens obtidos por meios fraudulentos, com acusações criminais pendentes de revisão pelo promotor distrital. As pernas de Sebastian pareceram fraquejar. Ele desabou no sofá, com a cabeça entre as mãos, a imagem da derrota completa. Foi quando entrei pela porta, tendo pegado o barco com Matthew, mas permanecido fora de vista até aquele momento. Nossos olhares se encontraram do outro lado da sala, e vi o reconhecimento surgir em seu rosto. Não apenas por eu estar lá, mas por ter orquestrado tudo. A vigilância, a documentação, o momento de cada revelação. A mulher que ele havia descartado como desesperada e ingênua havia construído sua queda com precisão meticulosa. Não sorri. Não me regozijei. Simplesmente fiquei ali, com a dignidade intacta, observando o entender que cada sacrifício que eu fizera fora catalogado. Cada mentira que ele contará fora registrada. Cada dólar que ele roubara fora rastreado. O silêncio se estendeu entre nós, cheio de tudo o que precisava ser dito, mas nunca seria. Ela passou por nós sem nos dar atenção, os saltos batendo no chão de mármore com firmeza. Ela parou na porta apenas o tempo suficiente para se dirigir a Sebastian uma última vez. Tudo o que poderíamos ter tido foi construído sobre mentiras. Acho que devo agradecer a Aurora por revelar a verdade antes que eu perca mais do que um fim de semana com você. A equipe de segurança a escoltou até o iate que a aguardava, que partiu imediatamente, levando consigo a última esperança de Sebastian de manter qualquer pedaço de sua vida inventada. O sol continuou a descer, projetando sombras maiores sobre a vila onde Sebastian estava sentado, cercado pelos destroços de suas decepções. A equipe de segurança se moveu com eficiência praticada, não de forma rude, mas inegavelmente firme, enquanto guiavam Sebastian da vila em direção ao cais. O sol já estava mais baixo, projetando longas sombras sobre os jardins bem cuidados. E foi então que a equipe da ilha começou sua apresentação final. De várias entradas ao redor da vila, funcionários emergiam carregando caixas, cada uma com uma etiqueta escrita com a caligrafia precisa de Matthew. Rolex Submariner. Data da compra: 15 de janeiro. Cartão América Express registrado em nome de Aurora Shen, dizia a primeira etiqueta. Sapatos de couro italianos, 3 pares. Mastercard Aurora Shen, de março a maio. Cada caixa representava mais um roubo. Mais uma traição transformada em prova material. A equipe os colocou em fileiras organizadas ao longo do caminho até o cais, criando uma série de crimes de Sebastian pelos quais ele teria que passar. Matthew havia contratado 2 fotógrafos de uma agência de notícias legítima, profissionais especializados em casos de fraude corporativa. Eles documentaram tudo com distanciamento clínico. As câmeras capturaram a trajetória de Sebastian desde a vila até o julgamento. Para alguém que passou 3 anos criando uma imagem falsa, ser fotografado em sua completa destruição foi talvez o castigo mais cruel de todos. Ele curvou os ombros para frente enquanto tentava proteger o rosto, mas não havia onde se esconder no caminho aberto. Perto do cais, o iate de ela atracou para que ela pudesse desembarcar pela última vez. Ela estava parada na passarela com uma roupa diferente da que usara antes, tendo trocado para algo sério e preto, como se já estivesse vestida para o funeral do relacionamento deles. Quando Sebastian a viu, ele se endireitou um pouco, talvez esperando alguma palavra final de compreensão ou perdão. Em vez disso, a voz de ela cortou o ar da noite com a precisão de uma lâmina de cirurgião. Saiba, Sebastian, que comecei a ter dúvidas há 3 semanas. As histórias não fechavam. A matemática não batia. Contratei meu próprio investigador na terça-feira passada. Ela fez uma pausa, absorvendo a informação. Eu já estava planejando te deixar depois deste fim de semana de qualquer maneira. A Aurora simplesmente me poupou o trabalho de planejar minha própria saída. A boca de Sebastian abriu e fechou sem fazer barulho, parecendo um peixe tirado da água.
Ela continuou, com um tom de voz coloquial, apesar do conteúdo devastador. As joias que você me deu, as peças que você alegou serem relíquias de família. Eu as avaliei. Compradas há 6 meses com cartões de crédito que não eram seus. Estou ficando com elas como compensação pelo meu tempo perdido e pelo constrangimento de estar associada a você. Ela se virou para mim e, por um instante, sua máscara de compostura perfeita caiu. Obrigada, disse ela simplesmente. Seu sacrifício não foi totalmente em vão. Evitou que outros cometessem o mesmo erro. Com isso, ela retornou ao seu iate, que partiu do cais com motores que ronronavam como gatos satisfeitos. Sebastian observou partir, e eu vi o momento exato em que ele percebeu que até mesmo seu apelo às mulheres se baseava em mentiras. Sem o dinheiro, as propriedades, a falsa promessa de luxo, ele era apenas mais um homem medíocre que achava que merecia mais do que havia conquistado. Enfiei a mão na bolsa e tirei uma caixinha de veludo. Sebastian arregalou os olhos ao reconhecê-la. Dentro estava o anel da avó, o único objeto verdadeiramente valioso que ele possuía antes de me conhecer. Ele me deu no nosso segundo aniversário, quando eu ainda acreditava que suas mentiras eram sonhos que estávamos construindo juntos. Mesmo depois de descobrir sua traição, mesmo depois de saber sobre ela, eu o guardei em segurança. Isto pertencia à sua avó, eu disse, caminhando em sua direção com passos medidos. Você me disse que ela era a única pessoa que realmente acreditava em você. Não sei se isso era verdade ou apenas mais uma história, mas de qualquer forma, isto deve permanecer na sua família. Coloquei a caixa em sua mão e ele a encarou como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Lá estava eu, a mulher que ele havia sistematicamente destruído, demonstrando mais cuidado com sua herança familiar do que jamais demonstrara pelo meu bem-estar. Seus dedos se fecharam em volta da caixa, e vi sua garganta se contraindo enquanto ele lutava com as palavras que não saíam. Por quê? Ele finalmente conseguiu perguntar. Porque eu não sou você, respondi simplesmente. Eu não pego coisas que não são minhas. Eu não destruo o que os outros consideram precioso. Essa é a diferença entre nós, Sebastian. Você achou que minha bondade era fraqueza, mas na verdade era força. A força de permanecer humana mesmo quando você tentou me destruir. O som dos motores dos barcos interrompeu qualquer resposta que ele pudesse ter dado. A embarcação policial se aproximou do cais com determinação, transportando policiais do continente com mandados de prisão baseados nas evidências que a equipe de Matthew havia compilado. 2 policiais desembarcaram primeiro, com expressões profissionalmente neutras enquanto se aproximavam de Sebastian com algemas. Sebastian Rives, você está preso por fraude, roubo de identidade e falsificação. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode e será usado contra você em um tribunal. Enquanto lia seus direitos, Sebastian olhou para mim uma última vez. Seus olhos, que outrora achara tão encantadores, agora estavam desesperados e vazios. Aurora, eu te amei um dia. No começo, antes de tudo se complicar. Isso foi real. Encontrei seu olhar firmemente, sem sentir raiva nem pena, apenas um cansaço imenso que parecia se instalar em meus ossos. O amor não rouba o futuro de ninguém, Sebastian. O amor não esgota ninguém e o chama de desesperado por ter dado tudo de si. O amor não mente sobre quem é enquanto assume o crédito pelo sacrifício de outra pessoa. Seja lá o que você tenha sentido no começo, não era amor, era oportunidade. Os policiais o guiaram até o barco da polícia, com as mãos algemadas à frente do corpo. Os fotógrafos capturaram esses momentos finais, com o pôr do sol proporcionando uma iluminação dramaticamente apropriada para o fim do império inventado por Sebastian. Quando o barco se afastou do cais, percebi que ele ainda estava segurando a caixa do anel de sua avó, a única coisa real que lhe restava. Matthew colocou a mão no meu ombro, gentilmente, mas com firmeza. Você se saiu bem, Aurora. Sua mãe ficaria orgulhosa de como você lidou com isso. Observei o barco da polícia desaparecer à distância, levando embora 5 anos da minha vida na forma de um homem que eu nunca conheci de verdade. O sol tocava o horizonte, incendiando as nuvens em tons de laranja e rosa que pareciam lindos demais para um dia tão feio. Ao nosso redor, a equipe da ilha começou a limpar as caixas de evidências, devolvendo a ilha solar ao seu estado original, como se Sebastian nunca tivesse existido ali. Amanhã traria advogados e papelada, bens recuperados e novos começos.
Haveria depoimentos para prestar e documentos para assinar. Mas, por enquanto, eu estava no cais do meu tio, observando a última luz do dia desaparecer do céu. Sentindo algo que eu não sentia há anos. Liberdade. O tipo de liberdade que não vem da vingança ou da justificação, mas de finalmente me livrar de um peso que você não percebeu que carregava até que ele se foi. A primeira manhã no meu apartamento sem a presença de Sebastian foi como respirar depois de ficar debaixo d'água por 5 anos. A luz do sol entrava pelas janelas que eu tinha esquecido que podiam ser limpas, iluminando o pequeno espaço que de repente parecia 2 vezes maior sem seus pertences ocupando todas as superfícies. Meu telefone, que ficou em silêncio por meses, exceto por suas exigências, agora vibrava com vida. 23 mensagens me esperavam, cada uma de alguém com quem perdi contato durante os anos de Sebastian. Antigos colegas da empresa de marketing onde eu trabalhava antes de fazer turnos extras no restaurante entraram em contato com variações do mesmo sentimento. Eles souberam do ocorrido e queriam me informar que havia vagas disponíveis caso eu quisesse retornar. Sarah, minha antiga supervisora, escreveu simplesmente: sempre soubemos que você valia mais do que ele deixou você acreditar. Sua mesa está esperando, se você quiser. As mensagens continuaram. Amigos com quem cancelei planos muitas vezes. Sempre porque Sebastian precisava de alguma coisa. Escrevi para dizer que agora entendiam por que eu tinha desaparecido. Minha colega de quarto da faculdade, a quem Sebastian chamava de má influência porque questionava o tratamento que ele me dava, ofereceu seu quarto vago caso eu precisasse de espaço para decidir meus próximos passos. Cada mensagem era um fio condutor que me reconectava a uma vida que eu havia abandonado, provando que algumas pontes, embora negligenciadas, nunca realmente se quebraram. 3 dias depois, Matthew me pediu para encontrá-lo no restaurante da Marina. O pedido pareceu deliberado, fechando o ciclo onde minha história havia começado e quase terminado. A própria Marina estava trabalhando no turno da manhã, e seu rosto envelhecido exibia o primeiro sorriso genuíno que eu via dela em anos quando entrei pela porta. O café por minha conta hoje, querida, disse ela, servindo uma xícara sem esperar meu pedido. Todos os dias, se você quiser. Você já pagou o suficiente nesta vida. Matthew chegou precisamente às 9 horas, parecendo um pouco deslocado em seu terno feito sob medida entre os pescadores e estivadores que faziam parte do grupo regular da manhã. Ele pediu um café preto e foi direto ao ponto, como sempre. Tenho pensado no que aconteceu, começou, com os olhos cinzentos fixos nos meus. Não só com você, mas com quantas mulheres passam por situações semelhantes. O abuso financeiro raramente é reconhecido até que o dano seja completo. As vítimas ficam não apenas emocionalmente destruídas, mas também economicamente destruídas, sem recursos para se reconstruir. Ele puxou uma pasta e a deslizou sobre a mesa de fórmica desgastada. Dentro dela, havia documentos de constituição da Fundação Caldwell para a Recuperação Econômica, criada especificamente para ajudar mulheres a se reerguerem após exploração financeira. A declaração de missão era clara: fornecer fundos emergenciais, assistência jurídica e treinamento profissional para aqueles cujas vidas econômicas foram deliberadamente sabotadas por parceiros ou familiares. Preciso de alguém para administrar isso, continuou Matthew. Alguém que entenda não apenas os números, mas também a psicologia, a vergonha, a dificuldade de pedir ajuda quando você foi condicionado a abrir mão de tudo. Não consigo pensar em ninguém mais qualificado do que você. Marina, que fingia não escutar enquanto limpava o balcão próximo, de repente falou: eu quero participar. A primeira doação está aqui. Ela tirou notas de $500 do bolso do avental. Dinheiro que reconheci como sendo seu fundo de emergência, guardado escondido na caixa registradora. Já vi muitas mulheres sentadas naquele balcão. Ela apontou para onde eu havia passado inúmeras noites contando trocos enquanto seus homens gastavam à vontade. Está na hora de alguém fazer alguma coisa. A declaração dela abriu caminho para uma onda de prosperidade. O pescador da mesa 3, que havia observado silenciosamente meu declínio ao longo dos anos, prometeu uma contribuição mensal. A cozinheira da manhã se ofereceu para fornecer refeições gratuitas para as mulheres que utilizavam os serviços da fundação. Em 10 minutos, o restaurante da Marina se tornou a sede não oficial de algo maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. 6 meses se passaram, num piscar de olhos, estabelecendo a base, ajudando nossos primeiros clientes e, aos poucos, reconstruindo minha própria vida.
mudei-me para um apartamento melhor, onde as fechaduras funcionavam e as janelas abriam. Minha posição na fundação não me proporcionou apenas renda, mas também um propósito, transformando minha dor em algo que poderia impedir que outros passassem pela mesma coisa. Então a carta chegou. Papel timbrado caro com um endereço de remetente que eu não reconheci. No interior, a letra de ela era tão precisa quanto sua aparência. Aurora, devo a você mais do que gratidão, embora eu também a ofereça. Anexo um cheque de $37.000, o valor que Sebastian admitiu ter gasto em presentes para mim usando seus fundos. Desde então, casei-me com alguém que valoriza a honestidade acima da imagem, em parte porque suas ações me ensinaram a reconhecer a diferença. Também comecei a ser voluntária em programas de educação financeira para mulheres. Sua história, embora Sebastian nunca tenha pretendido que eu a aprendesse, mudou minha perspectiva sobre força e sacrifício. Você me salvou de anos de decepção, mas, mais importante, me mostrou que a sobrevivência pode se transformar em transformação. Com respeito, Ella Morrison, ex-Lancaster. O cheque era real, embora eu fosse doar a maior parte para a fundação. O que importava mais era a confirmação de que as repercussões daquele fim de semana na Ilha Solara continuavam se espalhando, afetando vidas de maneiras que eu jamais havia previsto. Um ano após a prisão de Sebastian, Matthew me convidou para voltar à Ilha Solara para uma reunião da família Caldwell. Parado no heliporto onde uma vez observei Sebastian reivindicar a propriedade de algo que nunca foi dele, agora eu observava meus primos mais novos construindo elaborados castelos de areia na praia abaixo. Eles me chamavam de tia Aurora, pois ouviam histórias sobre meu trabalho na fundação e me olhavam com admiração em vez de pena. Na minha mente, a ilha havia se transformado de uma cena de crime em um local de reencontro. A vila onde Sebastian realizará seu último ato agora sediava jantares em família, onde minha história era contada não como uma tragédia, mas como um triunfo. A sala de jantar onde suas mentiras foram expostas agora ecoava com risadas genuínas. Matthew se juntou a mim no heliporto. Nós dois assistimos ao pôr do sol sobre as mesmas águas que testemunharam a queda de Sebastian. Sabe, ele disse calmamente, a vingança nunca foi realmente o objetivo, não é? Considerei esse sentimento como uma brisa cálida que não trazia fantasmas, nem raiva, nem arrependimento. Não, respondi, era sobre a verdade, sobre me recusar a deixar alguém reescrever minha história enquanto eu ainda a vivia. A fundação ajudou 43 mulheres em seu primeiro ano. Voltei à faculdade para concluir meu curso de finanças, que havia abandonado. O apartamento que eu dividia com Sebastian fora substituído por uma casa inteiramente minha. A mulher que antes me servia café com mãos trêmulas agora estava em terra firme, cercada por uma família que nunca havia realmente partido, apenas esperando pacientemente pelo meu retorno. A ilha se estendia diante de nós não mais como um símbolo de engano, mas de recuperação, de família, da verdade que, no fim das contas, se recusa a ficar enterrada, não importa quão profundas sejam as mentiras. Se essa história de vingança calculada e redenção final manteve você fisgado até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Aurora devolveu o anel da avó de Sebastian, mostrando mais humanidade do que jamais havia demonstrado. Qual foi o seu momento mais gratificante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de traição e triunfo. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.